Vamos abrir a nossa Bíblia. O que nós vamos ministrar hoje, na verdade, é uma continuação daquilo que nós começamos no domingo passado. Quem estava aqui domingo passado e foi abençoado, acene a mão e diga glória a Deus. Vamos a Apocalipse capítulo 2. E leremos verso 1 até o 7, Apocalipse 2, 1 a 7, se você já tem em mãos, diga aleluia, se não tem, diga Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, e sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. Coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Pai maravilhoso, nós adoramos a Ti por esse momento de adoração. Sabemos que a adoração prepara a terra para a semeadura da semente da Tua palavra. E eu quero declarar que os corações já estão preparados. Quero declarar na Tua presença cada coração como uma boa terra para receber essa semeadura. E que a palavra que vai ser ensinada traga resultados. Que ela venha produzir uma colheita poderosa, a 100, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabemos que nessa casa são dias, Senhor, de avanço, são dias, Senhor, na verdade, de ativação, e nós não queremos ficar aquém daquilo que o Senhor quer realizar. Ajuda cada um aqui a ser sensível, a ter um coração e ouvido sensível ao Teu Espírito Santo, e caminhar segundo o mover da nuvem. Queremos caminhar justamente na direção que o Espírito, que a nuvem do Espírito quer nos levar. Não ficando para trás, ó Pai, não ficando aquém e também não indo além. Queremos caminhar no compasso do Teu Espírito e que a Tua palavra venha abençoar cada coração. Nós oramos e agradecemos por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Só fazendo um rápido repasso, no domingo passado, nós usamos aqui 3 escrituras. A primeira delas foi lá em Levítico 24, onde procuramos mostrar claramente que a lâmpada no candelabro, ela tinha que iluminar. Foi colocado fogo, e para que esse fogo que mantivesse então aceso, era necessário o que mesmo? A presença do azeite, o óleo puro de oliva batido. E azeite fala acerca da unção do Espírito Santo. Então, é a unção do Espírito que mantém em nós aceso o fogo de Deus. Diga ao seu vizinho, é a presença da unção do Espírito que vai manter o teu coração inflamado, cheio de paixão por Jesus. Em segundo lugar, nós lemos lá em Números capítulo 8, que essa lâmpada então, com o fogo de Deus, sendo alimentado a cada dia, pela presença do óleo, iluminaria tudo aquilo que estivesse à frente. E quando nós temos então a luz do Senhor, a glória de Deus em nós, o fogo está aceso, o óleo a cada dia, então haverá
um resplendor nas nossas vidas diante de nós. O Senhor sempre irá adiante. E eu creio que a glória do Senhor ela manifesta em nós, e as pessoas que estão ao nosso redor serão alcançadas, serão iluminadas. Diga ao seu vizinho, à tua frente sempre tem que ir o resplendor da glória de Deus. Mas isso só acontece quando há óleo na tua lâmpada. E o fogo vai se manter, aleluia, aceso. E trabalhamos um pouco lá em cima de Mateus 24, a parábola das 10 virgens. 5 virgens sensatas, sábias, e 5 completamente nécias, insensatas. E interessante, eu procurei mostrar a vocês que eram 10 virgens. Todas eram virgens. Todas tinham lâmpadas. Todas esperaram o noivo. Todas elas cochilaram. Todas elas dormiram. Mas 5 eram diferentes. Qual era a diferença? 5 delas tinham óleo. E à meia-noite se ouviu então a declaração, eis aí o noivo. E as prudentes e sábias estavam com óleo na sua lâmpada. E é tempo de nós buscarmos o quê? O óleo a cada dia. E procurei salientar de maneira bem clara 2 revelações ali que o Espírito Santo colocou em meu coração. Quando aquelas mulheres que tinham óleo, então, foram pedido a ela óleo emprestado, ela disse, olha, nós não daremos o nosso óleo, porque vai acabar faltando para nós. Ide e comprai. E aqui há 2 verdades fundamentais. Nós não podemos nos alimentar da porção de graça, da porção de óleo, da porção de unção que o outro irmão está recebendo. Eu posso estar numa família, 2 pessoas da família são cheias do Espírito Santo, eles buscam a Deus, eles recebem o óleo do Espírito a cada dia. Eu tenho que ter minha experiência, não adianta eu querer do óleo dos meus irmãos ou o resto da minha família. Numa igreja local, tem lá uma igreja de 100 pessoas, 60 são cheios do Espírito, porque recebem uma medida de óleo a cada dia, e 40 não. Na hora que chegar o noivo, meia-noite, a revelação que veio foi clara, é 15 para meia-noite. Meia-noite é o momento de densas trevas. Não adianta essa igreja ir querer emprestar dos 60 que tem óleo. Os 40 tem que buscar o seu óleo. Diga ao seu vizinho, você tem que buscar a cada dia a medida de óleo para a tua vida. Não adianta você querer emprestar do óleo dos outros. E Jesus disse que esse óleo era comprado. Tudo aquilo que se compra tem um preço. Diga ao seu vizinho, para alguém ser cheio do Espírito, ele tem um preço a pagar. O preço da busca, da oração, do jejum, a autodeterminação, pagar um preço alto, a obediência, os princípios de Deus na vida dele, é o preço que nós temos que pagar. Diga ao seu vizinho, você tem um preço a pagar. Ainda, amados, que a graça de Deus, ela vem a nós sem eu pagar preço. A graça de Deus é o favor imerecido por nossa parte, vindo de Deus. Mas queira ou não queira, eu tenho algumas responsabilidades. Por exemplo, eu não posso caminhar na graça de Deus, debaixo do efeito da graça, se eu tenho uma vida desregrada. Se eu procuro viver na carne, ainda que tudo aquilo que é concernente à graça de Deus, que vem gratuito a mim, no entanto, se eu vivo na esfera da carne, eu não vou poder usufruir dos recursos da graça de Deus, tem um preço a pagar. A Bíblia diz assim, que o Senhor nos dá o Espírito Santo sem preço algum. Qual é o filho que o pai, ou melhor, qual é o pai que o filho pedir um pão, vai receber um escorpião? Ou pedir um ovo, vai receber uma serpente? Assim o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas esse pedido do Espírito Santo envolve algumas responsabilidades da minha vida. É o preço que eu tenho que pagar. Diga ao seu vizinho,
para que você seja cheio do Espírito. Há um preço que você tem que pagar. Então, em síntese, foi isso que nós ministramos no domingo passado, e hoje nós vamos dar continuidade, e vamos trabalhar em cima aqui desses versículos de 1 a 7, de maneira bem essencial, em cima do versículo 4 e 5, quando diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então eu quero dar uma ênfase aqui no versículo 4 e 5. Me chama muito a atenção essas 7 igrejas da Ásia, porque cada uma delas recebe uma carta da parte do Senhor, e num tempo que eles estavam vivenciando uma experiência completamente anormal. Essas igrejas tinham passado um bom tempo das suas fundações, e nós vamos ver que pelo menos 6 delas não estavam na mesma condição de quando começaram. De vez em quando a gente vai em algumas igrejas para ministrar um seminário que nós chamamos Seminário de Cura de Igreja. Geralmente eu peço um questionário de tudo que houve na igreja, como ela começou, e eu sempre pergunto à liderança quando estou ministrando esse seminário. Aqui o Senhor manda uma carta direcionada aos pastores dessas 7 igrejas. Uma delas estava numa condição bem favorável diante de Deus, que era a igreja de Filadélfia, e todas as outras 6 estavam numa situação anormal e irregular. Aí eu pergunto para a liderança da igreja: se o Senhor hoje enviasse uma carta à sua igreja aqui, qual seria o teor dessa carta? Em que ele vos louvaria? E no que ele vos repreenderia? Que essas igrejas aqui, elas recebem elogios da parte do Senhor, ele começa elogiando, elevando a autoestima da igreja, mas de repente vem o momento da repreensão. Mas tenho contra ti isso. A única igreja que não recebe repreensão aqui, só recebe elogios, é a igreja de Filadélfia. E tem uma das igrejas não pôde receber nenhum elogio sequer. Pergunta ao seu vizinho: qual a igreja que não recebeu nenhum elogio das 7 aqui? Qual é? Vocês têm lido a Bíblia? Qual a igreja que não recebeu nenhum elogio da parte de Deus dessas 7 igrejas aqui? Só recebeu repreensão o tempo todo. Gente, você não lê a Bíblia não, gente? Uau, misericórdia. Precisa ler mais. Sabe o que? Tem muito crente, pensa: não vou ler livro do Apocalipse porque não entendo nada. É um livro de escatologia para o tempo do fim. Gente, é o maior erro. Sabe qual é a tônica do livro do Apocalipse? Já está no versículo 1. Revelação do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, veja como começa o livro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então não é um livro de profecias futuras, não, gente. É um livro onde você vai encontrar de maneira clara, em todo o conteúdo dele, sabe o quê? A revelação de Jesus Cristo. Pergunta ao seu vizinho: você quer ter revelação do Senhor Jesus Cristo? Então leia o livro do Apocalipse. Vou dar uma chance para vocês responder, mas na próxima eu não vou responder não. Estou falando sério, gente. A única igreja que não recebe nenhum elogio é a igreja de Laodiceia. Leia em casa, estude sobre as 7 igrejas. Mas a primeira igreja que nós encontramos aqui é a igreja de Éfeso. E aí o Senhor diz que ela começou bem. O Senhor elogiou as primeiras obras dessa igreja.
Porém, no verso 4, começa o tempo de repreensão. E qual a repreensão de Jesus? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Diga comigo, a igreja de Éfeso, ela deixou o seu primeiro amor. E eu creio, amados, que para entender melhor aqui esse verso 4 e o 5, o chamado do Senhor ao arrependimento, há algumas coisas que nós precisamos entender, que estão lá no capítulo 19 de Atos e também nos primeiros capítulos da carta de Paulo a essa igreja. Para que nós tenhamos um bom pano de fundo, nós vamos precisar conhecer algumas coisas. Como a igreja começou dentro da cidade de Éfeso. E por que o Senhor diz, volta ao primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor, arrependa-te. Vamos lá, rapidamente, Atos 19. Foi quando Paulo chega em Éfeso. E a igreja, então, está começando ali, nessa cidade. Essa cidade da Ásia, amados, a cidade de Éfeso, era uma cidade muito próspera. Tinha um grande porto, circulava muito dinheiro, tinha bancos ali. Era uma cidade realmente muito rica. Por outro lado, uma cidade completamente idólatra também. Porque a rainha dos céus era adorada ali de uma maneira muito forte. Havia, de acordo com o capítulo 19, o grande templo de Diana, e essa cidade, então, trazia uma influência para toda a Ásia Menor, porque a rainha dos céus era adorada na figura de Diana. Essa cidade era ocupada pelos romanos, né? Era a Ásia romana ali, e eles adoravam, então, Diana. E esse mesmo espírito maligno aí da rainha dos céus, que era adorada ali como Diana, lá em Roma era adorada como Artemis. É a mesma deidade. E havia templos de Diana ali. E essa cidade também, ela era muito usada para refúgio de bandidos. Então, muitas pessoas desqualificadas, muitos bandidos procuravam, então, se esconder dentro da cidade. Agora, foi nesse lugar exatamente que Paulo foi levado pelo Senhor para pregar o Evangelho e plantar uma igreja. E quando você começa a ler aqui o capítulo 19, diz que já havia ali cerca de 20 discípulos que conheciam o Senhor. Então, Paulo foi ali para começar uma igreja. Tinha uma célula. Diga ao seu vizinho, toda igreja começa com a célula. A Rei das Nações começou numa célula lá na garagem da Tere. Antes disso, a Rei das Nações Saint-Gers começou uma célula lá na garagem da filha do casal ali e do genro. Então aqui, olha, já havia uma célula. Veja aqui. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, algumas pessoas que já conheciam o Senhor. Então já haviam pessoas ali que começaram a reunir, então, em célula. E a pergunta típica de Paulo foi a seguinte: vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E veio a resposta: nem sabemos que haja Espírito Santo. Por quê? Porque alguém havia pregado para eles, eles se converteram, receberam Jesus, esse alguém foi e os batizou em água. Eles tinham o batismo de arrependimento, porém, nunca tinham ouvido acerca do Espírito Santo. Em que fossem, verso 3, em que fossem batizados então? No batismo de João, o batismo nas águas para arrependimento. Aí Paulo, como apóstolo, estava plantando, lançando fundamentos, ele diz assim: João administrou o batismo no arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. E quando viram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E havendo Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o quê?
o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 homens, menos de 20, gente. 12 homens. A igreja começou com 12 pessoas. Porém, 12 pessoas cheias do Espírito Santo. Paulo, entrando na sinagoga, falou de maneira ousada por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, porque a igreja ali era conhecida naqueles dias como caminho, diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. E durou isso por 2 anos. Olha, Paulo ficou 2 anos ali. De maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Paulo foi plantar uma igreja com base a 12 discípulos que tinha ali, uma célula. Eles foram cheios do Espírito Santo. E começam a igreja ali na cidade de Éfeso, de maneira gloriosa. Não demorou muito, começou a acontecer sinais maravilhosos, curas extraordinárias. Diz aqui no verso 11, que pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia o quê? Milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos. E as doenças os deixavam e saíam deles espíritos malignos. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é um milagre extraordinário? O que é algo extraordinário? Algo que está além daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. Infelizmente, essa palavra ordinário aqui no nosso português, ela é usada de maneira muito ruim, muito errada. Porém, dentro do vocabulário americano, dentro do inglês, é uma palavra de muita importância. Extraordinário quer dizer aquilo que está além do comum, além daquilo que é simples, aquilo que é ordinário. E nesses dias Deus não quer operar simplesmente milagres simples. Ele quer operar milagres extraordinários. Através de quem? Apóstolos, profetas? É isso? Não, através de quem? Pessoas simples. Pessoas ordinárias. Diga ao seu vizinho, ordinário. Deus quer usar você com milagres extraordinários. E de maneira poderosa, gente. Eu falei aqui na semana passada, algumas coisas estão acontecendo a nível de igreja do Senhor em toda a terra. Uma marca em uma igreja apostólica é a presença de sinais, curas, transformações e libertações. Uma igreja apostólica, na verdade, é a grande opção de Deus, é a grande alternativa do Senhor para os nossos dias. Quem gosta de churrascaria aqui? Levante a mão. E quando você vai em uma churrascaria, o que você espera encontrar ali? Um pratinho de mingau? Um mingauzinho de aveia? O que você quer? Um bom churrasco, uma boa carne. E alguém que vai a uma igreja apostólica, um culto, o que ele espera encontrar ali? Quem sabe, uma boa aula de filosofia grego-romana? Blá, 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 blá. Para encher o tempo, 20 minutos de louvor, 15 minutos de palavra, 5 minutos para tirar dízimo e oferta, 45 minutos de culto, termina, vai todo mundo embora e saem da maneira que entraram. Como um grupo de pessoas que saíram de uma boa aula de filosofia grego-cristã. É isso? Não. Eles esperam encontrar soluções. O enfermo que está na casa, ser tocado. É aquele que entra numa reunião doente. Nós temos tido aqui experiências tremendas de cura. Houve no Silce. Tivemos a experiência aqui do Seminário de Finanças. Na mesma semana, já houveram testemunhos aqui de vida de pessoas. Tem que ser uma palavra viva, amados. O Espírito Santo, Ele quer mover nesses dias dentro da igreja, amados. E Ele só move quando você estiver cheio de fato do Espírito Santo.
Deus quer abençoar aqueles que estão famintos da presença dEle. Porque todas as vezes, amados, quando o Espírito Santo começa a mover numa igreja de maneira poderosa, e de repente, essas pessoas levantam muralhas para que algo sobrenatural não aconteça mais. Sabe o que Deus faz? Ele pula aquele muro e vai abençoar e vai dispensar sobre um outro grupo de pessoas que estão com o coração aberto e faminto buscando por eles. Por Ele, por Deus e o Espírito Santo. A igreja, a cidade de Éfeso, amados, estavam com o coração aberto. Então começou a acontecer sinais. Pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia milagres extraordinários, de sorte que os lenços aventais eram levados e quando colocava nas pessoas, elas eram curadas. A glória de Deus, tal qual estava em Adão no jardim do Éden, ela precisa ser restaurada no mesmo quilate. Há muitos anos atrás, ainda podia dizer que era quase o começo da minha conversão, eu tive uma forte revelação. Sabe como Adão e Eva eram no jardim do Éden? Eles não eram normais como nós somos, não. Antes do pecado. Eles resplandeciam a glória de Deus. Havia uma aura, um resplendor. Por isso a Bíblia diz assim, em Adão e Eva todos pecaram. E destituídos foram, sabe do quê? Da glória de Deus, da aura. Agora, essa glória precisa ser restaurada. Para muitos parece que é uma heresia. Mas a Bíblia declara, como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. E a Bíblia diz, somos transformados de glória em glória na mesma imagem daquele que nos formou. Olhando como no espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Porque ele estava impregnado da glória de Deus. Sabe por que os aventais de Paulo, os seus lenços curavam? Porque ele estava cheio da glória de Deus. E essa glória que precisa ser restaurada na igreja, precisa ser restaurada em você. E à medida que você vai sendo cheio do Espírito Santo, essa glória é restaurada. E algo mais aconteceu aqui. Verso 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Lembra daquilo que eu falei do Denorex? Parece que é e não é. Esses exorcistas ambulantes pareciam que era e não era. E foram confrontar demônios e levaram uma surra. E um belo sermão ainda. De repente aqueles demônios se tornaram até pregador ali. Alguém até pensou em convidar para a campanha de avivamento. Porque disseram uma mensagem. Espera aí, conhecemos a Paulo e a Jesus. Mas você nunca vi mais gordo nem mais magro. E levaram a maior surra. Havia muita feitiçaria, muita bruxaria. Era uma forma de exorcismo que eles estavam praticando ali. E tinha aqueles que praticavam artes mágicas. Veja no verso 19. Muitos dos que eram adeptos de artes mágicas se converteram a quem? A Jesus, através de quem? Da pregação de um apóstolo cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles deixaram as artes mágicas. Isso aqui é renúncia, libertação, gente. Iam na peça confessando, renegando a participação nas artes mágicas. E queimaram então os seus livros, que somavam um grande valor. 50.000 moedas de prata. Essas 50.000 moedas de prata, em nossos valores hoje, sabe quanto seria? Alguém fez um cálculo.
daria mais ou menos 4 milhões de dólares, gente. Era o valor dos livros que foram queimados, 50 mil moedas de prata. Judas traiu Jesus por que preço? Quantas moedas de prata? 30. E depois da morte de Judas, o que fizeram com aquelas 30 moedas? Opa, quem falou, hein? Compraram um terreno para ser usado em cemitério. Transformar em cemitério. Está lá, Atos 1. Compraram um terreno com 30 moedas de prata. Agora pegue 50 mil moedas de prata. E veja quantos terrenos daquele daria para comprar. Não precisa nem você fazer a conta aí. Pô, já sei, porque eu fiz. Deu uma dízima periódica. 1.6666666. Ou seja, 1.666 terrenos igual aquele. Daria para comprar com o preço dos livros que foram queimados. Mas por que eles queimaram aqueles livros de alto valor? Estavam impactados por uma palavra que convencia, por uma palavra que vinha de alguém cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, o pecador, o macumbeiro, o feiticeiro, ele vai se converter. Ele vai entender que o Deus que você serve é maior que o demônio que ele está servindo por gerações. E aí ele não vai ter outra alternativa a não ser se dobrar diante do Senhor. Ah, o demônio que você serve faz isso? Porém o Deus que eu sirvo faz isso. Paulo disse assim: a minha mensagem chegou até vocês, não em sublimidade de palavra, mas em demonstração de poder. O mundo não quer mais ouvir gente blá 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 blá. Há muita mensagem de blá 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 por aí, sem sinais. O reino de Deus é vivo. O reino de Deus está sendo vivo aqui. E diz então aqui, verso 18, que eles foram confessando e revelando os seus feitos. Coisas gloriosas estavam acontecendo na cidade de Éfeso. Diga isso, coisas gloriosas estavam acontecendo na cidade de Éfeso. E de repente, depois de alguns dias, Paulo entra num outro nível de guerra. A rainha dos céus era adorada, havia o templo de Diana. Um camarada fazia nichos, imagens de Diana, ganhando muito dinheiro, um tal de Demétrio. E Paulo sentiu, não, chegou o momento. Chegou o momento, nós temos que acabar com esse tipo de adoração. E trouxe um transtorno na cidade. Diz que o povo da cidade é liderado por aquele Demétrio, mas estilo um PT hoje em dia, né? As caminhadas que eles fazem. Ele liderou uma rebelião, foram lá num anfiteatro e por 2 horas começaram a gritar bem alto: ah, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Paulo confrontou esses poderes da rainha dos céus. Diana era um principado, gente, era um demônio que governava não somente Éfeso aqui, mas toda a Ásia Menor. Paulo entrou num nível de guerra tão alto, ele entendeu, não basta simplesmente expulsar demônios de pessoas, fazer curas, não basta simplesmente confrontar o ocultismo, as pessoas estão saindo do ocultismo, estão se convertendo, mas eu tenho que confrontar esse principado de Diana, e confrontou. E bastou 2 anos e meio, somente 2 anos e meio, para que toda a Ásia Menor fosse evangelizada. E sabe o que levantou ali? Uma poderosa igreja. E por muitos anos, a cidade de Éfeso foi o centro do cristianismo. Essa igreja era incendiada por Deus. Ela amava o Senhor. E quando eu leio a carta de Paulo aos Efésios, me chama a atenção algumas coisas, elogio o que ele fazia. Vamos botar alguns versículos aí, Guilherme. Coloque lá Efésios 1. Vamos ver como era a igreja nessa cidade, a igreja de Éfeso. Efésios 1, 17 e 18. Diz aqui
que nessa igreja havia tanta revelação, tinha tanta sabedoria. Eles sabiam quem eles eram em Deus. Veja no capítulo 1, versos 17 e 18. A oração de Paulo era apostólica por essa igreja. Ele diz assim, ó: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Diga comigo, aquela igreja, ela estava tão cheia do Espírito Santo, que ela tinha sobre ela o espírito de sabedoria e revelação. Eles sabiam acerca das riquezas de Cristo que havia neles. Eles sabiam plenamente que havia um poder, o poder da ressurreição. Paulo diz aqui, nesse capítulo, que o mesmo poder que operou de Deus em Cristo, ressuscitando os mortos, operava na vida deles. Diga ao seu vizinho, o poder de Deus, que foi manifesto na ressurreição de Jesus, estava sobre aqueles crentes. Eles sabiam quem eram. No verso 22 e 23, eles tinham visão do que era a igreja. Põe lá, 22 e 23. Eles sabiam que todos os poderes das trevas estavam debaixo dos pés da igreja. Diz aqui, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Eu pergunto, Jesus é o que da igreja? Cabeça. E nós somos os pés que estão aqui na terra. E diz aqui que eles sabiam muito bem, amados, que todo o poder que estava em Cristo estava na igreja hoje. Gente, que igreja poderosa. E aí você se assusta quando chega em Apocalipse e diz que eles perderam o primeiro amor. O que levou eles, de repente, a perder o primeiro amor? A se esfriar, a extinguir o espírito. Veja no capítulo 2, verso 8. Aí diz que eles tinham a revelação da salvação, que é pela graça mediante a fé. Um dom gratuito de Deus. Sabiam o poder que há na salvação, o valor da graça de Deus? Efésios 2, 20. Estavam edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. E o fundamento que os apóstolos e profetas lançavam é o seguinte: Jesus Cristo, pedra angular de esquina. Sabe quem era o fundamento daqueles irmãos? Pergunta ao seu vizinho. Você sabe quem era o fundamento na vida daqueles irmãos? Jesus. Jesus Cristo. Receberam uma mensagem profética, uma mensagem apostólica. Por isso nós dizemos sempre, essa casa aqui é uma casa profética e apostólica. Então a nossa mensagem é cristocêntrica. Queremos levar vocês para Cristo, para o reino de Deus, não para uma doutrina, não para certo hábito, mas para ter experiência com Jesus. Essa igreja tinha experiência forte com Jesus. Verso 11 e 12 do capítulo 4. A estrutura dos 5 ministérios dentro da igreja. Eles tinham compreensão. Eu creio que na igreja de Efésios, se você chegasse naqueles dias, perguntasse para uma criancinha de 4 a 5 aninhos, ele já sabia o que é um apóstolo. Ele já sabia o que faz um profeta. Ele poderia dar uma aula sobre os 5 ministérios. Porque eles vivenciavam isso, gente. Que igreja poderosa! E aí nós deparamos com Efésios, ou com Apocalipse 2, e fala dessa igreja dos Efésios, dizendo que eles tinham deixado o primeiro amor. E precisavam se arrepender. Vamos analisar algo aqui. Pense um pouquinho com você mesmo. Há quanto tempo você se converteu a Jesus? Como foi a tua conversão? Quais experiências que você teve? Talvez alguns de vocês deixavam tudo para ir numa reunião de oração.
Eu lembro, eu era novo ainda, saía do trabalho na sexta-feira cansado, eu ia para a vigília de oração. Até outro dia, às 6 da manhã. Onde tinha oração, estava lá. Aquele desejo de evangelizar todo mundo. A pessoa nasce de novo, ela quer falar de Jesus para todo mundo. Né? Se deixar, pode até para o papagaio, para o gato, quer que ele se converta. Que nem um menininho, pegava para os gatinhos. O maior problema foi o dia que foi batizar os gatos. Porque a mãe chegou, ela estava com 11 gatinhos, batizando eles numa bacia grande, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eles já se converteram, agora estou batizando meus gatinhos. Mas, gente, quem se converte, quer pegar para todo mundo. É o primeiro amor, é a chama do primeiro amor, gente. O coração dessa igreja estava incendiada. Você sabia que, com o passar do tempo, eles foram se apartando? E começaram a entrar para um tempo de decadência? E eu vi que, aqui no capítulo 5 da carta de Paulo, um dos principais motivos da decadência dessa igreja, deixou apagar o fogo do Espírito em meio a ela. Vamos ver algumas coisas que é declarado aqui, no capítulo 5 de Efésios, verso 6 em diante. Paulo fala, essa igreja agora, que ela estava se afastando do centro, perdendo o fogo do Espírito. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Estava vendo ali um namorozinho, um flerte com as coisas mundanas, com o sistema mundo, a maneira que o mundanismo vive. Diz aqui, não participe com eles. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem como filho da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associei às obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Como alguém pode condenar a obra das trevas? Botei no Facebook dias atrás, uma madrugada o Senhor me visitou e me veio uma frase forte. A maneira que um cristão vive em santidade, em silêncio, ele condena as obras infrutuosas das trevas com a sua ação. Diga ao seu vizinho, um cristão que vive em santidade, ele vive os princípios de Deus, e de uma maneira silenciosa, ele vai confrontar com aquilo que é trevas. É dessa maneira que nós condenamos as trevas, amados, andando na luz. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizer é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Agora veja aqui, olha que insistência do apóstolo Paulo. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu já vi tantas pregações, e o pessoal usando esse texto para falar sobre a vinda de Jesus. Olha, Jesus está às portas, o noivo está vindo, né? Cuidado, você vai morrer no teu pecado. E aí vem mensagem de julgamento. Naquele grande dia, então, morreu em pecado, você não vai ressuscitar. E joga isso aqui lá para a ressurreição dos mortos. Gente, sabia que não é para tempo da ressurreição dos mortos isso aqui, não? Isso é para hoje, aquela igreja estava morta. E Paulo diz assim para eles, desperta você que está dormindo, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Em outras palavras, Paulo está dizendo, saia da morte espiritual, não permita que o espírito da morte esteja sobre você. Seja vivo no espírito, tenha uma vida cheia do Espírito Santo para experimentar a vida de Deus. Lembra, no domingo passado aqui, a diferença que nós estabelecemos aqui
entre um cemitério e uma organização religiosa sem vida? Vamos repetir, vamos ver se aprendeu bem a lição. A Edinorá mora perto do cemitério da Água Verde. Nós usamos ali o cemitério da Água Verde como exemplo. Aí eu perguntei, o cemitério da Água Verde é bonito? Tem mausoléus lá de mármore. Tem alguns que acham até bonito aquilo ali. Uma estrutura religiosa é bonita também. Eles têm organização? Muito bem organizado. Os caminhozinhos, tudo numerado. E creio que a documentação, o departamento contábil lá, tem uma organização tremenda ali. Sabe quem já pagou um túmulo, quem não pagou? O cemitério tem banheiros? Tem gente trabalhando o dia inteiro lá, fazendo cova, tampando buraco, fazendo mausoléu. Uma organização religiosa tem organização? Tem. Tem banheiros? Tem, bastante. O que mais o cemitério tem? Tem conhecimento? Todo dia está vendo gente nova ali, pessoas enterradas. Uma organização religiosa cresce? Sim. Tem algumas organizações que estão inchadas. 1.800 pessoas, mas não tem nenhuma influência no reino do Espírito. Eu conheço algumas congregações, amados, ao redor do mundo. 80 pessoas, 70 pessoas mexem tanto com o mundo espiritual, mais que igrejas que tem 2, 3 mil, que não tem visão nenhuma de mundo espiritual. E muitas vezes aquela igreja grande é sustentada pela intercessão que é levantada naquela igreja menor, porque são guerreiros, têm visão do mundo espiritual. Agora, só não existe uma coisa no cemitério. Ali não tem vida, gente. Todo mundo que está lá está morto. Tem muitos sobeiros, tem organização, tem túmulos bonitos, está crescendo, mas tudo é fundo, tudo morto. E organização religiosa também, amados. Pode ter uma boa estrutura, está repleta de pessoas, uma aparência bonita, só não tem vida. A igreja de Éfeso começou, na verdade, a se tornar uma instituição sem vida. Havia morte. Por isso Paulo diz, acorda, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Alguém pode estar na morte espiritual. E sabe quem vai entrando para a morte espiritual? Quando começa a extinguir na vida dele o fogo de Deus. É quando ele começa a negociar princípios inegociáveis de Deus. Veja na continuação que ele declara aqui. Verso 15, portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Quantas eram nécias? 5. Quantas sábias? Quem eram as nécias? Que não tinham azeite. Qual eram as sábias? As que tinham azeite. O que Paulo está dizendo? Parem de ser como virgens nécias. Tem que ser como virgem sábia. Vejam como vocês estão andando. Vocês têm óleo ou não têm óleo? Usando cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. E a chave está no 18 aqui. E não vos embriagueis com vinho de a contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo diz, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo? Pare, pense, responda agora. Por que Paulo diz assim? Enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, onde é a contenda de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por que Paulo falou isso? Porque o Espírito Santo estava se apagando, gente. Pois é tempo de se encher novamente do Espírito. O fogo, amados, estava se apagando, porque não havia óleo. Em outras palavras, o que Paulo declarou a Éfeso aqui, é que não havia óleo. Tanto é que em Apocalipse, qual foi a declaração do Senhor? Se não voltar ao primeiro amor, tirarei de vós o vosso candeeiro. Candeeiro sem óleo.
Pergunta ao seu vizinho, como está a tua lamparina? Como está o seu candeeiro? Esse foi o grande problema da igreja de Éfeso. Não havia mais a presença do fogo do Espírito. E Paulo diz, se encham do Espírito. Se encham do Espírito. E chegaram a um ponto de frieza, que o Senhor manda uma carta àquela igreja dizendo, vocês deixaram o primeiro amor. E sabe qual era o primeiro amor? Aquilo que eles experimentaram nos primeiros dias com Paulo. Onde havia sinais, milagres, confronto com artes mágicas, confronto com Diana, sinais acontecendo de maneira maravilhosa, amados. Há igrejas que começaram bem, debaixo da glória de Deus. É incrível, amados, as 2 vezes que fomos à Inglaterra, em Londres, há igrejas que foram berço de avivamento. Um homem chamado Evans, esse irmão, Evans, ele era um carvoeiro. E ele clamava por um dos países do Reino Unido, pela Escócia. E ele, então, na sua oração, de repente, Evan Roberts, o nome desse homem, ele começou a orar de maneira tão tremenda. E pela oração veio uma poderosa visitação na igreja que ele fazia parte. Quanta gente se converteu. Sabe quantas pessoas tem na igreja hoje? Menos de 18. E você entra lá, tem uma placa de metal. Aqui aconteceu o grande avivamento através de Evan Roberts. Sabe o que tem hoje? Só lembrança. Igrejas que eram fortes, hoje são açougue, danceteria de bailes. Algumas foram alugadas por centros de nova era, igrejas de ciência cristã. E aquele fogo foi embora. Eu fui pregar, falei aqui já, fui pregar numa igreja de 100 anos, gente. Onde houve um avivamento tremendo, hoje só tem restos daquilo. E acabou, se foi a glória de Deus. É o mesmo estilo de Éfeso. Agora, só há uma maneira para você manter realmente o fogo aceso. É sendo cheio do Espírito Santo, gente. Ativismo, muitas vezes, amados, não nos leva a nada. Nós cantamos há pouco, as canções que o Senhor tem dado aqui para cantarmos, são canções que nos chamam mais a presença de Deus, mais a presença do Senhor. A palavra para esse ano, 2019, um ano para permanecer prostrado aos pés do Senhor. Gente, há coisa acontecendo na igreja que nos chama a atenção. Há muitos anos atrás, em Kansas, um pastor, o fundador do iHope, Mike Bickle, a igreja dele tinha mais de 6 mil membros, gente. E de repente o Senhor fala com ele, deixa tudo o que você está fazendo, passa a igreja para outra pessoa, aluga um local, e você vai levar pessoas a estar adorando a mim e orando, 24 horas por dia, 24/7. E Mike Bickle abre a mão de uma igreja de 6 mil membros, gente. Do prestígio que tinha, como aquela grande igreja Vineyard, para ir servir o Senhor, para estar aos pés dele. É tempo de nós voltarmos totalmente ao Senhor. Maria escolheu a boa parte. Gente, Lucas capítulo 7 diz que Jesus entrou certa vez na casa de um fariseu chamado Simão. Aí havia uma reunião ali, como se fosse uma célula na casa do fariseu. E de repente tem uma mulher pecadora, gente. Ela entra ali. E ela fez algo singular. Ela pega seu vaso de alabastro, começa a ungir ali os pés de Jesus, um valor alto. Ela começa a chorar. E aquele fariseu ficou escandalizado. E já contaminando outras pessoas. E essa mulher pecadora aí, como é que você permite? Jesus queria dar uma lição muito grande. A que muito se perdoa, muito se ama.
Diga ao seu vizinho, não importa de onde você veio. O amor de Deus, quando toca o teu coração, te liberta de todas as correntes do pecado. E aquele homem vai censurar Jesus. Como você aceita esse tipo de comportamento dessa mulher? Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Ele olha bem para Simão. Simão, estou aí na tua casa e tu não me deste água. Não me lavaste os pés com água. E essa mulher lavamos os pés com as suas lágrimas, enxugando com seu cabelo. Simão, entrei na tua casa. Não me ocular, não me desse um ósculo, não me beijaste. Essa mulher em atitude de arrependimento, não para de beijar os meus pés. Aí me vem, queremos o quê? Não as suas mãos, mas os seus pés. Diga ao seu vizinho, é tempo de você começar a beijar os pés de Jesus. Simão, entrei em tua casa e tu não ungiste a minha cabeça com óleo. E essa mulher lava e unge os meus pés com as suas lágrimas. A quem muito se perdoou, muito se amou. Gente, nessa casa aqui, vai chegar pessoas aqui, ouça o que eu estou dizendo, arrebentadas, destruídas. Não é à toa que o Senhor preparou toda uma base antes, principalmente os nossos obreiros aqui, trazendo visão de cura interior, libertação, guerra espiritual. Porque eu vejo muitas vezes pessoas vão a alguns lugares arrebentados, ao invés de serem transformados, eles são jogados fora, descartados, saem pior do que chegaram. Porque o Senhor deu tanta visão de libertação, preparou os obreiros, para saber muito bem como lidar com as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já pensou se num domingo nós estamos aqui adorando, bem na hora da adoração, chegam dois homossexuais, vestidos a caráter, e sentam aqui. Qual vai ser a atitude da igreja? Será que é de repulsa? Não. São pessoas que precisam ser amadas. São pessoas que virão como estão. Não vão ficar como estão, mas quando chegam tem que receber como eles estão. Eu nunca esqueço os dois homossexuais gêmeos que vieram para o Silce, há uns anos atrás. Vieram lá de Mato Grosso. A igreja tinha descartado. O avô era o pastor, morreu, 2 filhos bastardos, fora do casamento, vieram de uma concepção completamente indesejada. A mãe trabalhava lá com um político, fazendo campanha em outra cidade, foi fazer campanha, engravidou, devido ao envolvimento sexual que teve lá no dia, nasceram 2 filhos. E o pai daquela mulher é um pastor da igreja. Mas eles eram totalmente reprimidos. Disse, ó, vai lá para Curitiba, naquele seminário, voltem diferente, voltem homem. Não voltem do jeito que vocês estão. Senão vocês não entram aqui mais na igreja. Ficaram um mês. Já na primeira semana, eu e minha esposa se aproximamos muito deles. Quando começou a contar, eles começaram a contar a triste história de suas vidas, o nosso coração se encheu de compaixão e misericórdia por eles. Foi dado uma atenção para os 2 tremenda. Tiveram uma libertação profunda. E o grande desejo é que queriam ser batizados com o Espírito Santo, para ser fortalecido e vencer. Aleluia. Os 2 foram cheios do Espírito Santo no último dia, batizados, orando numa linguagem espiritual. Imagina, muitas vezes pega uma pessoa dessa, joga fora, descarta. Deus está levantando uma igreja cheia de compaixão. Diga ao seu vizinho, crentes com coração cheio de compaixão, que vão padecer com necessidade, necessitado.
Mas para isso tem que haver, aleluia, unção do Espírito Santo. Fogo de Deus. Para terminar, pense um pouquinho agora. Como foi teus primeiros dias com o Senhor Jesus? Que experiências tremendas. Você já foi batizado com o Espírito Santo um dia? Ai, que experiências extraordinárias. Ai, aquela vigília foi poderosa. Amados, nós não podemos viver de nostalgia. Quando Paulo fala a essa igreja, não vos embriagueis com vinho da contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. No original grego aparece assim: estejam sendo cheios continuamente do Espírito Santo. É um verbo que está no gerúndio. É algo que tem que acontecer todos os dias. Então, amados, a experiência na nossa vida tem que ser sempre. Pergunta ao seu vizinho: você já buscou hoje no Senhor a porção desse dia? O maná tinha que ser colhido a cada dia. A tua experiência com Deus, a tua experiência com o Espírito Santo, você tem que buscar a cada dia. E sabe qual o melhor horário para buscar? Quem sabe? De noite, depois que trabalhou, está arrebentado e cansado? Nem consegue nem ler a Bíblia. Amanhece outro dia com a Bíblia no rosto, a folha toda babada. Sabe qual é o melhor horário? De manhã, de madrugada. Os homens de Deus buscavam o Senhor de madrugada. Eu quero lançar um desafio para você. Nos próximos 30 dias, comece a levantar cedo. 1 hora antes do horário que se costuma levantar. E vai para a sala, vai adorar. Bota um CD de adoração. Vai dobrar o joelho, vai buscar o Senhor. Você vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai chegar aqui na reunião, você vai vir repleto da glória de Deus. Você não vai ter mais aquela disposição: eu vou num culto, né? Vou assistir um culto. Aí assiste um culto. O Jonas aqui ministrando, um pastor pregando, alguém dando aviso, fica assistindo. Não. Diga ao seu vizinho: você é o culto. Oferta movida é de cheiro suave ao Senhor. Você é oferta, você é o culto para estar no altar de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo. Como está a tua lâmpada hoje? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Essa semana, amados, nós estamos procurando mover de maneira profética. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo essa semana? Quantos creem que o Espírito Santo fala com líderes da igreja quando eles são sensíveis? O Espírito Santo falou algo com relação à igreja aqui comigo. Aí compartilhei com minha esposa. Há pessoas na igreja local que não estão batizadas ainda com o Espírito Santo. E eles não podem ficar sem batismo. E alguns que foram batizados, mas de repente o fogo parece estar extinguindo. É tempo de avivar o fogo. Aleluia. E nessa noite nós vamos orar por batismo com o Espírito Santo. Aqui. E é uma noite de renovação para alguns. Os visitantes que chegaram hoje aqui, quem sabe o Senhor trouxe você hoje aqui, sabe com que propósito? Para avivar e renovar o teu coração. Vamos adorar por alguns instantes, em nome de Jesus, e vamos orar em seguida.